O posicionamento do presidente Lula vem sendo, embora ele se equilibre ali numa corda bamba, me parece muito adequado. Ele, numa primeira manifestação que fez nas redes sociais, logo depois da chacina promovida pelo Hamas em território israelense, ele se referiu a esse episódio como um atentado terrorista, se absteve de mencionar o Hamas, o que gerou muitas críticas. Depois ele citou o Hamas numa outra manifestação em redes sociais, mas dessa vez não falou em terrorismo. Então, por isso digo que ele se equilibra em cima do muro. O Itamaraty alega que o Brasil adota a definição do Conselho de Segurança da ONU. Aqueles grupos que já foram taxados de terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU, o Brasil também considera terroristas. Assim, ocorre com a Al-Qaeda, por exemplo, e no caso do Hamas, não houve ainda essa classificação pelo Conselho de Segurança. A meu juízo, em algum momento, o Brasil vai ter que rever essa sua deliberação. Hoje, até eu conversava nesse final de semana com um diplomata e ele me explicava que, se o Brasil é enfático em relação a esse ponto, dificulta, inclusive, as negociações que são necessárias, que são indispensáveis para retirar os brasileiros que ainda estão lá na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é governada pelo braço político do Hamas. Então, o Brasil aguarda uma definição da ONU, mas não me parece que o presidente tenha se manifestado de forma inadequada em relação a esse episódio. No caso da manifestação do presidente da Colômbia, acho que ela é descabida, porque o presidente da Colômbia faz uma comparação com o Holocausto, e ele não se refere ao Hamas, ele não diz o que acha do Hamas. E o que aconteceu ali em Israel é muito difícil contemporizar com isso, né? O Hamas, antes de tudo, nós precisamos esclarecer que não representa os palestinos, nem mesmo os palestinos da faixa de Gaza. Hamas é um agrupamento político ali, não democrático, que não reconhece o Estado de Israel e que pratica o terrorismo como forma de luta. E o que ele fez no dia 7 de outubro foi algo hediondo. Matou ali mais de 1.000 pessoas, 1.300 pessoas, incluindo mães, crianças, sem nenhum propósito que não fosse o de eliminar o máximo de judeus que conseguisse. Então, é preciso reconhecer que houve ali um ato terrorista. Assim, também precisamos reconhecer que a resposta de Israel, a essa altura, antes mesmo da invasão por terra, tão aguardada com terror, com temor pelo mundo, a resposta de Israel já extrapola os limites do razoável, porque também sacrificou civis ali na faixa de Gaza. Então, reconhecendo os excessos de lado a lado, Fabiola, basta para que a gente analise isso sem fazer comparações inadequadas como a que fez o presidente da Colômbia. Ô Josias, você falando da postura do Brasil, o presidente Lula, durante o final de semana, fez várias ligações. O objetivo é justamente negociar e retirar os brasileiros em risco, né, que estão em risco na faixa de Gaza. A gente vê também a retirada dos brasileiros em Israel. Já 5 aviões trouxeram já centenas de brasileiros, e inclusive israelenses, que têm dupla nacionalidade e que agora já estão em solo brasileiro. Já foram 5 aviões e agora a grande dificuldade é conseguir retirar os brasileiros que estão em Gaza. Nós, inclusive, temos imagens desses brasileiros que estão aguardando essa retirada de Gaza, né? Essa negociação dos diplomatas brasileiros. E nós vamos receber neste momento aqui o embaixador do Brasil na Palestina, que está à frente dessas negociações, para conversar conosco, o embaixador Alessandro Candeias conosco, a quem agradeço imensamente a gentileza de nos atender nessa manhã aqui. Muito obrigada, embaixador. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. É um prazer estar com vocês. Vamos entender, embaixador, quantos brasileiros estão neste momento aguardando essa saída de Gaza e como é que estão as negociações? Há alguma expectativa para que isso aconteça em algumas horas? O número mais recente que temos é de 26 no total, dos quais 17 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração para o Brasil
e 2 palestinos familiares muito próximos aos brasileiros. Ou seja, um total de 26, mas esse número às vezes varia, às vezes alguma família desiste ou se integra, mas o que temos hoje é este número. Bom, aqui já são 4h42 da tarde. Desses 26, há quantas crianças, embaixador? São 13 crianças, 8 mulheres e 5 homens adultos. 10 estão naquela casa em Rafah, perto da fronteira, a 1 quilômetro, né, da fronteira, e 16 na outra cidade de Khan Younis, que dista mais ou menos 15 quilômetros do passo de fronteira. Mas, enfim, como eu estava dizendo, já são 4h42 da tarde aqui eu estou falando de Jerusalém, mas enfim, a mesma hora de Gaza e da Cisjordânia. A noite vai começar daqui a pouco, né? Então acho muito difícil que se abra essa janela ainda hoje.